Olá, pessoal. Então, da série das maratonas das obras, né? Das maratonas das lives, nós estamos aqui esperando a conexão junto com o Samuel Romero. E daí, grande Samuel, tudo certinho? Fala, meu filho. Tudo em riba? Meu áudio tá bom aí? Tá tudo certo por aqui, Samuel. Bom, pessoal, já gostaria de avisar a todos que estão participando dessa live. Primeiro, o Samuel está lá no canteiro de obra, então é uma situação real e a gente não tem tanto o controle da qualidade da conexão, da internet, né, Samuel? Então, se qualquer coisa que dá errado, a gente também está prevendo que as coisas também vão dar errado na parte da transmissão. Mas, dentro das nossas maratonas, das lives, o Samuel ele faz parte desse nosso grande projeto, que é trazer essa relação de proximidade da obra em steel frame com as pessoas que têm um pouco de dificuldade. E para entender um pouco mais sobre como é esse processo do steel frame, contigo, primeiro é para dizer que você não é uma pessoa igual a qualquer outra pessoa. Samuel, conta um pouquinho da tua história para que as pessoas entendam como tu iniciou esse processo do steel frame e para que as pessoas entendam que isso não é uma coisa que está distante de todo mundo, é algo que pode estar bem próximo de qualquer pessoa. Conta a tua história aí para nós, então, Samuel. Vamos lá, então. Eu não sei se a qualidade da internet vai ficar bacana, se todo mundo vai entender muito bem, mas assim, eu iniciei em 2004, né? Eu iniciei praticando aí o sistema drywall, né? Eu tive que estudar bastante, porque o drywall também não é um sistema simples, né? Não é somente colocar placa e parafutar a placa no aço, não é somente isso, né? E depois de 5 anos eu tive o primeiro contato com o steel frame, né? Eu atendia bastante demanda industrial, comercial na época, eu não tava esse boom, né, residencial, então eu praticava bastante o stick, né? Então, a partir daí eu me interessei bastante, comecei a estudar, porque esse tema requer bastante estudo, é muito técnico, né? Tem muitas etapas, então é um sistema que é acessível para qualquer um, né? Mas dedicação. O sistema não aceita nenhum tipo de desaforo, então tem que estudar bastante para que os projetos sejam executados, né, e a entrega seja satisfatória, né, tanto na parte de segurança como em relação à satisfação do cliente e suprir toda a expectativa também do sistema, né? Então, Samuel, tu começou utilizando o sistema stick frame. Para que as pessoas entendam, na verdade, o sistema stick frame é um sistema em que é o que muitas pessoas chamam do sistema de perfil corrido, em que a gente tem um perfil em que ele é cortado num tamanho de padrão industrial e depois a continuação desse processo de industrialização ou do corte do perfil é feito nos canteiros de obras. Dentro desse dilema ainda do stick frame, existem muitas pessoas ainda que falam que o stick frame, o cara pode pegar o perfil, cortar e fazer de qualquer jeito. E a gente sabe em que definitivamente não é assim que se faz o stick frame, porque a partir do momento em que toda a tomada de decisão está sendo feita no canteiro de obra, eu me arrisco a dizer que isso não passaria nada além de um processo de serralheria. Mas no caso do stick frame hoje, o stick frame hoje ele é um processo bem tecnológico. Ele é tão tecnológico hoje que é possível criar toda a parte de lista de cortes, fazer toda a parte do encaminhamento dos projetos para dentro da obra e dar continuidade a um processo industrial. Só que uma etapa desse processo vai acontecer no canteiro de obra, ou existem até algumas indústrias que produzem o perfil corrido e cortam tudo isso na indústria. E eu posso citar o caso, como é o caso hoje da metalúrgica de São Paulo, que ela recebe todo o processo bem tecnológico, né? E tem a capacidade tecnológica e fazendo o perfil todo cortado, dentro de um outro processo diferente, que é o
proposto dentro desse canteiro de obra em que tu está vivenciando. Então, só para que as pessoas entendam, né, os diferentes tipos de processos em que a tua inicialização, então ela se deu pelo drywall e automaticamente acabou migrando para o steel frame. E do steel frame Isso. e em seguida estás dentro hoje desse processo que é um pouco mais, que demanda muito mais de engenharia e de conhecimento. Isso aí, a gente iniciou no drywall, né? Em seguida a gente começou a atender outras demandas, a parte de acabamento final. Aquela velha história, né? Você faz a parede, cadê o eletricista, cadê o cara do piso? Aí você faz um trabalho bonito, decorado, o pintor vai lá e arrebenta com tudo. Então, a gente, de lá para cá, a demanda foi pedindo, a gente foi, né, também oferecendo esse tipo de soluções também. Né? E uma observação importante, né, que o Ali falou em relação ao stick, hoje em dia a maior porcentagem de erros, principalmente na parte estrutural, provém do stick, porque é uma instalação mais líbera, digamos assim, né? Então, nessa obra, por exemplo, aqui a gente está usando os dois elementos. Na parte de subsolo ali, né, a gente está usando o stick, porque já tem as vigas, né? Então a gente tem um pouco de liberdade, e na parte superior, como é um sobrado de grande porte, foi feito no sistema engenheirado, né? Foi projetado e produzido superfície pela Construágil. E a obra aqui está sendo administrada, né, pela construtora Misa Engenharia. Eles têm se especializado bastante aí nesse sentido de tecnologia, para levar bastante inovação e qualidade para os clientes. Mas a Misa, ela também faz todo o processo de canteiro de obra, tanto da parte civil como da parte também de construção a seco. Então, é um processo que demanda engenharia de qualquer forma, né? Então, é um processo de controle industrial, tecnológico. A diferença é que a gente tem uma indústria mais dentro do processo industrial construtivo, mas que demanda, sim, de uma empresa com capacidade técnica e com essa, né, profissional para dentro disso. Mas, Samuel, e como foi essa tua busca do conhecimento para o steel frame? É igual? O steel frame e o drywall é igual? É a coisa... Não. É igual? Negativo. Quem hoje trabalha com drywall tem que fazer um aperfeiçoamento, uma reciclagem para trabalhar com steel frame. Tá? Eu tenho bastante experiência até nos cursos que a gente faz nas escolas técnicas, né? Os alunos chegam lá, alguns que já montam drywall, falam, só vim pegar o diploma, porque a empresa pediu, ou então é apenas para ficar na gaveta mesmo, e na primeira aula o aluno já sai com outro argumento. Nossa, tinha bastante coisa que eu não sabia. Então, assim, no drywall já tem muita falta de conhecimento hoje no mercado. Quando o profissional do drywall migra para o steel frame, muda totalmente. É outro processo, outra engenharia, é outro tipo de modelação, de modulação. Então, assim, quem vem do drywall e vai para o steel frame, é óbvio que ele vai ter um pouco mais de habilidades com as ferramentas. Vai se familiarizar melhor. Porém, ele tem que esquecer totalmente do drywall. É outro sistema, é outra tecnologia, não pode ser misturado. É água e óleo, é totalmente diferente. Esse é um grande erro. Diferente, exatamente. Até o Adilan está fazendo esse comentário, e é bem pertinente isso, e é bem legal que a gente consiga estabelecer essa comunicação, que são coisas bem diferentes. E até mesmo o próprio steel frame, né? Ele passa por um processo industrial muito intenso e é um processo tecnológico muito intenso. Então, mesmo pessoas que estão saindo do stick e indo para um processo engenheirado, também demanda de um outro processo tecnológico inteiramente diferente, né? Eu vejo que tu está sempre à busca, assim como a Adilan, assim como o Sérgio Leite, uns tantos outros profissionais, eu passaria o dia inteiro aqui pontuando dessa busca pelo conhecimento, né? Então, sempre buscando conhecimento, sempre se atualizando, porque como é um processo tecnológico muito intenso, ele demanda dessa busca do conhecimento diuturnamente, né? Principalmente não para, o conhecimento não para. E levando em consideração também os lançamentos, as opções diferentes que surgem no mercado.
Então, assim, como é uma área técnica, tem que saber distância de parafusos, tipo de acabamento. Então, a qualidade começa no projeto, né? Tem que ter uma empresa capacitada realmente para a execução de um cálculo estrutural e depois uma equipe bem capacitada também no canteiro de obra para poder seguir fielmente o projeto que é elaborado pela indústria. Mas o projeto, quando chega para vocês, Samuel, no caso dessa obra em específico, esse projeto, como são as informações? Como isso acontece? Isso é montado de qualquer jeito? Tem que ter detalhamento? Isso facilita? Para nós um pouco, como é isso da parte do projeto? Olha, a conexão falhou um pouco, mas eu entendi a pergunta. Os projetos engenheirados, ele realmente vai cair como uma luva, né? Digamos que ele é um pouco mais fácil para o canteiro de obra, a execução é mais rápida, nós não trabalhamos com cortes, né? Então, assim, às vezes tem alguns ajustes ou outros, mas é muito pequeno, é irrisório, né? Então a casa ela vem praticamente pronta, né? Vem separado em maços, né? Em perfis. Esse perfil ele tem que ser organizado na hora do descarregamento de forma cronológica, né? De modo que você monte primeiro a parte mais alta do telhado, depois você inicia a parte... Mas Samuel, como tu identifica esses perfis? Eles têm alguma inscrição? Eles têm alguma etiqueta? Como isso funciona? Tu tem como mostrar aí, Samuel? Como que tu identifica uma peça da outra? Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Deixa eu ver como é que funciona o trem. Aí, virei. Perfeito. Opa, diz aí, só um minuto. Aí. Então, os perfis são identificados, né? Dessa forma aqui, ó. Então, cada perfil desse tem uma inscrição, é isso? Isso. Esse aqui, por exemplo, tem as treliças, ó. Tudo que vem treliça vem TR23, né? Que já é o módulo, né? É o maço, né? O conjunto do frame. Aí tem as numerações das peças, todas elas são encaixadas de forma estratégica e prevista no projeto que é nos mandado no caderno de montagem, né? Então, cada peça aqui é pensada antes, nada é feito de forma voluntária no canteiro de obra. Mas o perfil já vem furado, é isso também, Samuel? Sim. Ele já está furadinho, é isso? Para encaixar o parafuso? Isso, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Ó. Inclusive essa perfuração que está solta, porque essa treliça vai ser encaixada, né, no momento de parafusar, eu tenho que soltar essa peça, então já deixo ela solta, de modo que me facilite depois essa adaptação. Então os perfis já vêm com furação, né, tanto na parte dos montantes, na parte da guia, e é só conectar os parafusos, não tem muito segredo. O único cuidado que a gente tem que ter é que esse parafuso ele seja muito bem fixado, tá? Que ele encontre realmente os dois aços e traga uma boa ancoragem. O perfil tem que estar muito bem conectado. Se ele tiver um pouquinho frouxo aqui, o desempenho desse nó já é perdido. Então, e um cuidado também para não espanar, né? Então, o parafuso bateu, ouviu a conexão, tem que parar o parafuso, não pode dar continuidade, senão espana os dois aços. Tá, Samuel, então deixa eu entender. Tu está dizendo para mim que já vem uma instrução no projeto para que essa peça que vai encaixar na outra, ela não seja parafusada? É isso? Essa instrução já está no projeto, é isso? Sim, é tudo contemplado no projeto. O projeto que foi nos mandado, por exemplo, aqui é da Construajo. Então, é um projeto muito rico em detalhe, né? É bem detalhado em relação à furação, em relação aos detalhamentos de reforço de perfis, né? Aqui, por exemplo, é um painel, né? Aqui é um painel, né? Aqui é um frame, né? E antes dele ser montado, já vem todo detalhado. Se vai chapa glacê, se vai uma fita de tensão. Então, já é todo identificado no detalhamento do projeto. Ô Samuel, o que é aquele negócio preto lá no pé do perfil? Lá? Não consegui entender. O que é aquele negócio preto lá embaixo no pé do perfil? O que é esse negócio preto aí? Isso aqui é uma manta asfáltica sólida, né, de 3 milímetros. Então, a serventia dela aqui para que haja proteção
do contato do aço, dos frames, né, para que não haja contato com a alvenaria. Isso a gente ganha vida útil na estrutura e protege o aço de não ser contaminado. Né? Tá, então estamos usando então uma manta asfáltica justamente para que a gente consiga fazer a parte de proteção, né, para evitar que a gente tenha um processo de corrosão, né, corrosão ácida, né, da parte do concreto, da parte do contato com o metal, né. Então isso é muito importante para eles entenderem da necessidade da manta sólida ao invés da banda acústica. Infelizmente... a banda acústica ela não tem muito desempenho, somente o peso do perfil, da carga da casa já danifica ela, esmaga ela. Justamente porque a banda acústica é um produto que serve única e exclusivamente para o drywall. Vale lembrar que essa aba que está sobrando também na manta asfáltica ali, a função dessa aba na parte inferior é para que no contrapiso, o próprio contrapiso não encoste também no perfil. Então, tu levanta, né? Tu levanta essa parte da manta e coloca a parte do contrapiso. Isso não encosta. É utilizado essa parte do contrapiso para evitar que ele encoste na aba do perfil. Então, muito além de colocar embaixo, também é para colocar ele na parte lateral. Eu ainda aconselharia, dependendo do tamanho do pano, digamos que vai ter um contrapiso muito grande, ainda colocar um filete de EPS de 10 milímetros, dobra e colocaria um filete de 10 milímetros de EPS com o objetivo de gerar uma junta de dilatação do contrapiso. Nós sempre fazemos essa recomendação. No caso das mantas, se for um contrapiso baixo, um contrapiso aí de, no máximo, 30 milímetros, de 3 centímetros, a própria manta já resolve, né? Então, além de evitar que o contrapiso encoste na aba lateral do perfil, ele também ajuda a gerar essa dilatação, né, entre o contrapiso e o material. Deve-se sempre entender, Samuel, se tu puder abrir a câmera total, deve sempre entender que uma estrutura frame, ela é uma estrutura mecânica, né? Então, ela é uma estrutura feita exclusivamente para que tenha a movimentação. E essa movimentação prevista na estrutura, ela também chega no contrapiso. Se eu tenho um contrapiso solidarizado no perfil, além de eu estar iniciando um processo de corrosão, a gente ainda também tem um processo de movimentação no caso de uma placa cerâmica. Porque a placa cerâmica, devido à rigidez dela, ela não vai admitir esse processo de movimentação das paredes. São pequenos processos, ela se movimenta muito discretamente, mas se eu tenho isso solidarizado, eu transfiro isso para o contrapiso e automaticamente depois a gente vai ter um problema, né, de piso e automaticamente um esplacamento cerâmico em seguida, né? Mas, Samuel, mais para obra em alvenaria e obra em steel frame, porque a gente sabe que o teu espaço é muito confinado, né, Samuel? Vai contando para nós, porque o que eu vou fazer, Samuel? Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar. E aí, Marcelo, da Decorg, saiu o Mineirinho, hein? Mineirinho chegou atrasado, mas Mineiro. E eu vou mostrar a dificuldade aí da tua obra, Miguel. A obra é do Miguel, Samuel. Eu vou mostrar para o pessoal um pouquinho do voo que a gente fez com o drone, para o pessoal entender. E nesse espaço de tempo, tu vais comentando um pouco dessa dificuldade, do tamanho do terreno, da dificuldade do relevo. Pode ser, Samuel? Sim, vamos lá. Vai lá, Samuel, pode falar. Tá, então vocês podem ver aí que essa obra, a característica desse terreno é declive, né? Ali já dá para ver um pouco aí da laje. Essa laje, em comparação ao nível da rua,
ela está na parte inferior, ela está mais ou menos uma distância de uns 2,5 metros, mais ou menos por aí. Então, o terreno é bem acidentado, né? É em declive mesmo. Essa casa aqui, ela está de frente, né? Vou até virar a câmera aqui, ó, para a localização, a incidência de vento é muito forte, né? Então, por isso que teve que haver um cálculo estrutural bem especializado, contando já com o estudo de ventos dessa região, né? E ali embaixo foi decidido, vai aparecer no vídeo aí, ó, embaixo dessa laje foi feito a parte de fundação toda em alvenaria, né? Mas nesse caso, deixa eu ver se a câmera vai virar um pouco ali. Ela vai foi feito no drone. Vai virar, né? Vai virar. Nesse caso, foi feito um baldrame, né? Os pilares, as vigas, a sapata foi feita de forma estratégica, porque esse terreno ele é bem acidentado, né? Então, a única limitação que o steel frame tem nesse momento, né? Essa obra ela figura bastante isso, agora vai aparecer. Realmente em terrenos bem acidentados, ele precisa de uma base plana, né? Em ocasião de um terreno assim plano, mas ele não tem tanta firmeza na parte do solo, é possível sim fazer o steel frame, mas nesse caso de terreno acidentado tivemos que optar pela construção em alvenaria, né, para estabilizar melhor a obra, e a parte superior foi feita todinha em steel frame, né, é um sobrado grande, né, então essa obra depois de pronta vai ser bastante como é que vai ser. Vai mostrar um pouco mais da obra. Mas aqui, essa obra, ela responde uma pergunta de uma live que eu tive a oportunidade de fazer com o professor Rangel, e em que ele pergunta, em que hora a gente não usa o steel frame, né? E esse é um caso, assim, está bem evidente, que nesse caso é o caso que tu não usa o steel frame. Tu não usa o steel frame para fazer contenção de parede, tu não usa o steel frame para ele ficar com as paredes enclausuradas, encostar carro nele, ele não tem essa característica. A característica dele, ele não tem essa capacidade mecânica de suportar todas essas cargas. Então, é o que eu estava comentando anteriormente na live, né? Da gente saber fazer o uso das tecnologias existentes, né? Então, por uma questão de confinamento, até ficaria não viabilista. Então, nós temos uma terreno super acidentado, então o Samuel está trabalhando com toda a obra sobre essa laje, né? Já está usando, inclusive, essa laje para resolver boa parte da montagem dele. Quando eu fiz o vídeo aí, né, Samuel, tu ainda estava com os painéis sobre a laje, agora eu estou vendo aí que tu já está com os painéis em pé, né? Já está levantando aí. Já começou a locação. Está levantando bastante. Então, esse é um caso assim, que a gente caracteriza assim, que o steel frame, na parte inferior, ele não é uma boa pedida para isso, né? E em seguida, depois a gente vai mostrar um pouco mais da obra, propriamente dito, para que as pessoas entendam o tamanho da obra, a altura disso tudo. Mas a gente vale a pena lembrar que é uma área bem confinada, né? Então, a gente tem um acesso à rua, um único acesso à rua, e aí todo o restante, aí, então, é todo um terreno bem acidentado, né? Um relevo bem comprometido. Então, foi feito o uso de alvenaria nesse caso, e em seguida está sendo feito toda a parte da montagem do steel frame. Tá, Samuel... Isso acaba gerando mais ou menos dificuldade para ti, Samuel? Mais dificuldade, é isso que eu ia falar agora. O grande desafio aqui é o espaço, né, para a montagem dos painéis. Né, dá para ver no vídeo aí que o espaço é muito limitado. O único espaço que eu tenho é justamente o espaço de área útil da casa. Então tem que haver toda uma logística de organização de painéis, para que você não precise ter que movimentar muitos painéis de cima para que você possa acessar o painel que você precisa, que está lá embaixo. Então, o desafio é grande, né, por conta de espaço,
né? Tanto na parte lateral aí, você pode ver que tem bastante barro, então os painéis que estão lá embaixo estão protegidos, né? Não está com contato com o barro, tem uma mesa lá embaixo que foi montada. Por exemplo, essa obra a gente montou 3 mesas, né? Uma mesa na parte da entrada, outra mesa lateral, uma mesa lá embaixo, para que haja realmente uma produção na hora da montagem, porque o espaço aqui ele é bem reduzido, né? Então o desafio da obra aqui é o espaço, a localização que venta muito, venta bastante, e a incidência de chuva aqui, né? Estou em Butantã, então aqui chove bastante, né? Então a gente tem que estar contando com a previsão do tempo, colocando no caderno de montagem para que a gente comece a ter produtividade, né? Tá, Samuel, agora vamos considerar uma hipótese que nós teríamos uma alvenaria em que olha o espaço que a gente tem da rua para isso, né? Um espaço bem pequenininho da rua. Como seria toda a parte de chegada de material, toda a parte de entrada de material nesse caso aqui? Porque o espaço da rua é um espaço bem pequenininho, né, Samuel? Eu vi no dia que eu estava aí, eu tive a oportunidade de ver a chegada, inclusive, da areia, que foi num caminhãozinho bem pequenininho, né? Por questão de mobilidade da rua. Como isso seria? Então, vocês podem ver que o acesso aqui, ó, ele já é bem complicado, né? Eu tive que fazer algumas melhorias aqui no acesso, tive que fazer alguns degraus, porque, na verdade, era um barranco aqui mesmo. Eu vou virar a câmera aqui, vocês podem ver que foi removido bastante terra aqui, né? Então ela está praticamente submersa no barranco, né? Então o acesso para a obra aqui é bem dificultoso. Então, se fosse uma obra em alvenaria, certamente ela demoraria aí, ela já é demorada, né? Mas demoraria acho que talvez o dobro do tempo previsto por conta da dificuldade, da logística, entrega de materiais, né? E é um dos benefícios do steel frame, né? E principalmente o engenheirado. Ele já vem pronto, é só interpretar o projeto e executar a montagem dos frames na obra. Então, até mesmo por conta do próprio espaço, né, já que uma vez se tem um espaço confinado, a gente tem um ganho de velocidade na utilização do steel frame nesse caso. Isso é o que a gente vem o tempo todo falando, da evidência, né, dos benefícios de ter uma obra frame, justamente pela facilidade do transporte, e tentar imaginar que teria que descer toda essa parte do morro, dentro de um espaço extremamente confinado, para fazer toda uma parte de montagem, né, Samuel? Eu acredito que dificilmente conseguiria chegar nessa etapa que hoje, tu já está na etapa da montagem dos painéis, a gente já sabe, por definição, que o sistema de plaqueamento é um sistema Plaquelux, né, que vai ser implantado nessa obra e vai ser utilizado o sistema AFES ainda, né, para essa obra, né? Então, dentro dos sistemas de plaqueamento, vale a pena entender que existe uma série de sistemas de plaqueamentos. A escolha e a utilização do sistema Plaquelux, que também vai ser apresentado lá nos Melhores e Mais Rápidos, ele evidencia a utilização desse tipo de material e a gente consegue explicar assim com bastante propriedade junto com o fabricante. Mas tenta imaginar como seria toda uma parte de reboco de toda essa obra com sistemas de andaime e de fachada, da altura, de tudo isso. Vou descer lá embaixo e vou mostrar para vocês, é inviável. Sim, continua, mostra lá de baixo também. No vídeo eu acho que mostra. Hã? No vídeo acho que dá pra ver bem também, né? Deixa eu passar aqui, eu tô magrinho ainda, dá pra passar aqui. Não, é um espaço confinado. Eu queria que as pessoas tivessem essa percepção realmente, Samuel, da dificuldade da relação de acesso, porque todo mundo acha bonitinho, é tudo perfeito, né? Ó, olha aqui o acesso. Tô descendo uma escada aqui, se não tomar cuidado, você cai de boca no chão. Aí. Esse aqui é o acesso da obra. Aí. Tá vendo? Então, já até escondeu o nível da rua lá, não consigo mais ver, inclusive.
Então é um terreno bem acidentado mesmo, né? Aqui. Então, olha só, aquele acesso ali que o pessoal estava vendo ali no cantinho, né? Então, é um espaço bem complexo para trabalhar, né? Então, tem um processo, assim, bem apertado, né? Vale a pena lembrar, né, que o stick dessa obra é no auge, né, também, né? Então, está dentro da dinâmica e industrialização dessas etapas dos processos, né? E sim, Adilan, a palavra correta é uma obra mista, né? E não a palavra híbrida definitivamente não cabe para essa obra, né? Então é uma obra mista. Nós temos um uso misto de tecnologias, né? O TIC e o engenheirado, e o uso de alvenaria com o uso de aço, né? O terreno é tão íngreme, se eu filmar a parte de cima, fica só a capacetinha aparecendo. Ai, caramba. Mas em comparação, a vista aqui do nosso amigo, do nosso cliente, é fantástica, né? É bonita, muito bonita. É linda, é linda. Quando a gente entrar na etapa, né, que a gente já vai mostrar um pouco mais sobre a obra, propriamente dita, as pessoas vão conseguir entender que o cliente, ele é muito feliz nessa vista urbana, né? Nessa tomada da vista urbana, né? Então, é uma obra que tem uma dificuldade, a gente sabe de toda essa parte dessa etapa da dificuldade, desde a chegada do material, né? Na chegada do canteiro. Vale lembrar, e todo mundo, as outras pessoas que não são do estado de São Paulo, vale lembrar que o dezembro foi bem chuvoso para São Paulo, e o também não está ajudando muito, né? Existem uns períodos de abertura de tempo, mas as outras, né, acabam interferindo bastante, e que para o steel frame, o fato de estar trabalhando sobre a laje, tu tem que respeitar realmente o período da chuva, né? E no mais, tu continua andando com a obra, porque o aço, se ele molhar, não interfere no processo de montagem. Então, tu tem esse ganho também produtivo e por isso tu consegue estar nessa etapa, né, de montagem, já no steel frame, conseguindo avançar, mesmo que com esse processo de chuva aí, interferindo. Eu sei, Samuel vai falar para mim que chove muito, que tu está se molhando, mas se isso fosse na alvenaria, eu me arrisco a dizer para ti que essas tarefas, essas etapas estariam bem comprometidas, né? Não, eu nem estaria nessa obra se fosse alvenaria. Você pode ter certeza. A minha questão aqui é que a gente sempre deve deixar isso, né, iluminado, sempre bem claro, em que os sistemas eles devem de trabalhar juntos, né? Até onde começa o sistema, até onde termina o outro sistema e o que a gente pode tirar de partido. Um caso da obra em que tu está num espaço muito complicado, é um espaço confinado, tem toda uma dificuldade urbana para a chegada de material, uma própria dificuldade na montagem da estrutura. Então, o steel frame ele casa como uma resposta para a continuação das etapas da obra, né? Agora, nesse momento, Samuel, eu vou mostrar um pouquinho para o pessoal, a continuação dessa obra, né? Deixa eu visualizar aqui. Aqui a câmera. Aqui. Eu vou ver, só para que as pessoas consigam entender aonde essa obra vai chegar, né? Então aqui a gente está o objeto que vai ser montado, né? Aqui, para que todos possam entender. Então, aqui é onde a gente fez toda uma relação de uma atenção muito grande com o vento, né, que vai estar atuando nessa obra. É um vento bem considerável, vocês puderam observar pelas câmeras do Samuel Romero, aí, pela câmera do Samuel Romero, mas essa obra ainda vai crescer sobre essa laje. O Samuel está na primeira etapa dessa parte, estrutura, na parte terra. Na parte terra, e essa estrutura continua crescendo, né? Vai crescer mais um pouco,
e depois a gente vai fotografar e manter o pessoal informado Isso. do acompanhamento dessa obra, né? Para que elas possam entender. E abaixo desse projeto, né, obviamente tem a laje, e Sim. lá embaixo na laje é o Steel in Stick, né? Isso, então ele é... que dá auge, né? Vale a pena lembrar. Isso. Então, eu acho que aqui, tu consegue essa etapa aqui, Samuel, para o pessoal aí, o pessoal que está no canteiro, o pessoal que está nos assistindo, tu consegue mostrar essa etapa aqui, Samuel? A gente Qual etapa? Aqui, né? Ela já está... Qual etapa você fala? Hã? Não, qual etapa você fala? Essa etapa aqui tu consegue mostrar para o pessoal? Não, essa etapa não está montada ainda. Ainda não está montada? Não, essa sacada não está montada ainda. Perfeito, então, não, desculpa, é só tá... Não, tudo bem. Né? Então, depois... O que está montado é esse painel 40 aí, esse formato de X, o amarelo, verde, é esse que está montado. Começamos daí. Para que fique entendido, né, que o Samuel está sobre a laje, né, então aqui tem uma laje, o Samuel está montando essa etapa, e depois que montar a próxima etapa... Pori, deixa eu colocar uma observação importante. O início, o ponto zero, deixa eu colocar uma observação importante. O início, o ponto zero da obra, seria realmente aonde você me sugeriu mostrar ali. Só certo. Que aqui eu tive que mudar o tipo de montagem, né? Porque eu consegui identificar que a laje aqui ela está um pouco fora de esquadrejamento e alinhamento. Então, se eu desse início justamente da onde você me sugeriu, que é essa parte da entrada aqui, a minha casa chegando aqui no fundo teria problemas. Então, eu tive que pegar essa ponta desse painel que está em X com o painel amarelo, que é o bico da laje, digamos assim, né? É o ponto zero da laje. Né? Eu tive que iniciar dele, porque o outro lado tem a varanda também em laje, né? Então eu tive que dar o início desse ponto aí. Perfeito, Samuel. Entendi. Então, para que as pessoas entendam, né? Então, sobre a laje, né? Sobre aquela laje que a gente estava sobre o vídeo, a gente ainda vai subir essa estrutura toda, né? Então tem todo um mais aqui que ainda vai crescer mais um pouco aqui, tá? Isso. Pessoal, e essa dica é importante, tá? Antes de fazer a montagem dos frames, verificar o alinhamento da laje, o esquadrejamento da laje, porque nosso plaqueamento, né, ele tem que ficar afastado da alvenaria da laje, né? Tem que ficar, em alguns casos pode ser até 1 centímetro, 1,5 centímetros, mas nosso perfil não pode morrer a zero, nem muito menos estar por dentro da superfície da laje, né, a parte interna. Sim, perfeito, Samuel. Tá, das etapas da parte de projeto, Samuel, como tu consegue entender? Eu vou mostrar aqui para o pessoal essa parte da visualização, né, das etapas dos projetos, né, de como é identificado todas essas etapas, como é feito cada etapa dessa, cada caderno, né? Então, essa parte do detalhamento, tu não acha que está muito colorido, Samuel? Isso não atrapalha um pouco? Isso não fica muito confuso, Samuel? Eu acho bom demais da conta, tia. A vida tem que ser colorida mesmo. Essas cores ajudam, facilitam muito na identificação dos painéis. Tá? Então, assim, os painéis estando separados aí por cores é fantástico, ajuda bastante, porque uma vez que você vê todo um projeto, né, de estruturas em uma cor única, ou ainda que seja apenas o contorno, dificulta, em alguns casos, a interpretação do desenho do módulo. Então, esse projeto em cores é fantástico, né? Ele veio para revolucionar, realmente. Tá, Samuel, e tu recebeu esses projetos aí, já tudo impresso, preto e branco, ou os projetos chegaram coloridos para ti? Não, veio todos muito bem impressos, bem legível, com as cores bem intensas também, bem perceptível as cores, sem nenhuma falha.
Então, para ti, tu acredita que esse uso das cores, assim, ele facilita bastante para ti na montagem. Acredito até que as outras pessoas que estão nos acompanhando na live, se tiver algum comentário, eu acho até bem legal falar, olha, Ari, eu achei que esse cores aqui ficou uma bosta, não gostei disso. Ah, não, Ari, eu acho que não deva te fazer isso atrapalha, porque pode ter pessoas, né, diferentes que entendam como são os processos de montagens, né? Nós entendemos que a utilização, ela facilita bastante o entendimento, porque quanto mais consegue se entender, menos tempo que demora na obra. E essa é uma das preocupações de quando a gente fala da execução dos projetos BIM, uma preocupação em fazer com que a informação ela chegue corretamente até o canteiro de obra, ela entre com essa força até o canteiro de obra e seja algo acessível, né? Então, eu aqui, ó, a indústria, o pessoal da engenharia, o pessoal do projeto, ter essa preocupação em desenvolver um projeto que não ele entenda, não eu entenda, mas que a pessoa lá do outro lado consiga entender. Porque quanto mais fácil for o projeto, menos tempo tu perde interpretando. E a interpretação, ela demanda de um risco de um erro. Porque se o projeto não for nítido o suficiente para entender que a parede 40B tem uma posição, ela acaba te gerando um problema dentro do canteiro de obra. Primeiro, o tempo que tu demora para entender que aquela peça realmente está naquela posição. E segundo, saber que aquela informação não pode te gerar um problema para as outras pessoas que estão participando do processo de montagem. Né, Samuel? Então, essa parte de detalhamento do projeto é muito importante, né? É claro que uma pessoa totalmente leiga, ela vai apertar um parafuso sim, tem que haver outros conhecimentos, né, das etapas de proteção do aço, né, da manipulação, o cuidado também, por exemplo, aqui a gente está numa obra que a parte de civil, na parte de alvenaria, ainda está em andamento. Então, a gente sempre tem que estar lavando os perfis, porque o pedreiro às vezes deixa cair um pouco de cimento no perfil, então a lavagem dos perfis é praticamente diária e umas 2, 3 vezes por dia. Né? Então esse é o maior desafio, é uma obra de construção a seco dentro de uma obra de alvenaria, né, de civil, que mais se usa são impurezas, água, cimento, então é um outro desafio que a obra também vem enfrentando. A gente não está brigando com o pessoal aqui, porque são gente boa, mas dá vontade de brigar às vezes. Tá, Samuel, mas depois que tu recebeu o aço aí, acabou, recebeu o aço, aí foda-se, aí não interessa mais, ninguém apareceu, ninguém mais liga, ninguém mais tira dúvida, não acontece mais nada, o pessoal te perturba ainda, te incomoda. Olha, veio um cara aqui na sexta-feira aqui, ele até me pagou um almoço. É o técnico da Construage, o Ari Peixoto. Gente boa pra caramba. Você gosta de porque ele pagou um almoço. Mas tem acompanhamento, brincadeiras à parte, né? Tem acompanhamento. Qualquer dúvida que eu tenho liberdade em questionar, perguntar, sugerir, né, melhorias, então assim, a gente tem acompanhamento, o pessoal está de perto, né, a gente também sempre está tirando as dúvidas lá, às vezes por ligação também, então assim, qualquer problema que tiver, qualquer dificuldade que tiver em obra, a curto prazo já é solucionado e a gente não para de produzir no canteiro de obra. Essa é sempre uma pergunta, né, que as pessoas que querem iniciar no processo de steel frame, elas sempre têm e questionam, né? Tá, mas depois que manda o aço para a obra, depois que chega lá na obra, o que acontece? Ninguém dá suporte, ninguém auxilia, ninguém dá suporte, não tem um suporte, todo
fica no vácuo, tudo isso. O Adilan agora ficou com inveja, eu nunca pedi um dele. Mas, assim, é uma preocupação, como é um sistema que ele nasce de um processo tecnológico, ele demanda de um acompanhamento técnico, precisa ter uma central de suporte, precisa ter pessoas comprometidas que respondam num espaço que é a resposta do frame, porque o steel frame tem uma resposta muito rápida. Então, eu não posso pegar um processo de steel frame que está andando numa velocidade gigante e demorar uma semana para responder. Então, para as pessoas que querem iniciar o processo de steel frame, e essa é uma das propostas no Melhores e Mais Rápidos, inclusive eu, o Sábio Neiva, a proposta é a gente poder dar essa oportunidade que as pessoas nos acompanhem, né, mais tempo dentro desse processo de monitoramento, em acompanhar a obra, em tirar as dúvidas da obra, e estar próximo, né, de profissionais. Tem que lembrar também, Samuel, que tu também passou por um processo de habilitação e de treinamento. Sim. Que pudessem entender por essa dinâmica, né, toda que é os processos construtivos industrializados. Então, a busca pelo conhecimento, né, isso é muito importante, né? Isso não pode parar, né? Não pode parar. E eu costumo dizer que hoje um profissional do steel frame, ele tem que entender de tudo um pouco, né? Não é somente montar o aço. Por exemplo, aqui chegamos na obra, a parte das taliscas, né, que foram feitas, tiveram que ser corrigidas, né? Então eu tive que vir aqui na parte noturna, colocar o nível a laser, eu mesmo colocar a mão na massa, né, fazer esse processo de regularização. Então tem que saber fazer de tudo um pouco, porque se limitar somente no conhecimento de montagem de aço, a gente fica na dependência, às vezes, de terceiros para nos entregar uma etapa anterior para que a gente possa executar a nossa etapa. Essa é uma das preocupações nossa nos Melhores e Mais Rápidos, e por esse motivo a gente fala na montagem de um objeto em que a gente começa da parte de baixo, da fundação, e vai até a telha. Porque as pessoas têm que entender etapa por etapa e entender, por exemplo, que um problema de regularização de um painel, ele vai impactar diretamente nas alturas de porta, alturas de janela, ele mexe em todo o esquadro da obra, ele acaba te gerando outros problemas que é no plaqueamento. Então, a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento total, ele tem que ter essa visão inteira do que está acontecendo no canteiro de obra, ele pode sim executar a obra dele com muito mais excelência. E o montador, mesmo que ele chegue, como no teu caso, tu já chegou, a parte da laje já estava executada, já estava sendo executada. Então, sim, cabe a ti fazer toda essa parte de conferência, aí reforçando o que o Adilan está falando, cabe sim, tem que fazer essa conferência para fazer a regularização. Porque o montador que chega e não faz essa conferência e monta todos os painéis e a estrutura inteira inicia um processo inteiro de estar fora do esquadro, fora do prumo, fora do nível, é caótico, tá? É muito... É o ponto zero, né? É o ponto zero, é o nível de tudo, né? Sim, é o ponto zero da obra. E é uma preocupação em que a gente tem, quando a gente fala nos Melhores e Mais Rápidos, da gente falar do processo da fundação. E a gente vai ser bem rigoroso nessa etapa dos processos de fundação, e a gente vai falar, inclusive, das fundações protendidas, vai falar sobre os recalques diferencial, vai falar sobre as acomodações de solo, e o quanto isso impacta no processo inteiro dos sistemas construtivos. Isso não é exclusivo do steel frame. As acomodações, os recalques diferenciais, distorcionais, também acompanham os processos de alvenaria convencional. Então, as pessoas não podem se enganar achando que, não, os recalques só acontecem no steel frame e que na alvenaria não tem isso. Na verdade, isso é um grande erro, né?
esses processos de recalque, esses processos de desníveis, isso acontece na alvenaria, isso acontece em qualquer sistema. Mas no steel frame, ele tem um problema assim, bem impactante. Ele é o ponto zero. Então, quando tu fala de utilizar... o Miguel, até o Espina está comentando para nós que foi utilizado laje protendida nessa laje. Aqui foi protendido. Justamente para resolver esses problemas dos recalques distorcionais, tá? Então, é interessante essa parte do solo. E essa tua preocupação, Samuel, em fazer essa verificação antes de iniciar, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante mesmo, tá? Eu vou virar aqui a câmera e continuar falando, ô Samuel, dessa parte da regularização aí, que tu bateu um pouco de cabeça nisso. Da qual parte? Da parte da regularização que tu fez com as taliscas aí. Sim. Então, como o Miguel falou, né, aqui foi feita uma laje protendida, né? Então, assim, a grande vantagem é que ela fica uma estrutura monolítica, né? É esticada em capas de aço, então a resistência é maior, né? E eu chegando aqui, a primeira coisa que eu fui verificar realmente é o nivelamento da laje, né? Porque uma vez que esse nivelamento aí seja regular, que seja apenas um ponto que seja, né, essa deformação na parte inferior, ela já espelha na parte superior. Então pode haver aí um problema de plumos, quadros, né, alinhamento de janela, né? E o mais agravante é quando você tem uma estrutura 100% nivelada, e você vê com um frame totalmente esquadrejado, o seu plumo já vem meio que já pronto, né? É lógico que tem que haver um ajuste e tal, então você não apanha tanto nos problemas de plumo, mas pode acontecer, como os frames é uma estrutura única, né, também monolítica, você pode plumar um lado e o outro lado sair fora de plumo, porque justamente aquele outro lado, a base está desnivelada. Então a conferência dessas bases é a primeira coisa que tem que ser feita. E tem que ser de forma realmente bem rigorosa, com bastante capricho, para que não interfira, inclusive, como aqui é um sobrado, para que não interfira na estrutura da parte superior, né, no sobrado. Então, tudo reflete, né? Então, de grão em grão, de 1 em 1 centímetro lá em cima, pode, às vezes, ter um problema de 2, 3 centímetros e prejudicar o desempenho estrutural e também depois a parte de acabamento, né? Então aí complica bastante. Não, é muito importante essa informação, Samuel, porque essa é uma das preocupações e quem sabe até é algo que a gente vai bater assim bem forte nos melhores e mais rápidos. A gente vai falar bastante dessa parte das fundações, tá? Dentro dessa dinâmica de a gente conseguir chegar a um radier com um nível de excelência, assim, né? De conseguir ter um nível de boa qualidade. E caso isso não aconteça, o montador, que ele está dentro dessa dinâmica, né? Ele deve dar continuidade a todo esse processo, né? Para que consiga fazer um trabalho com excelência. Samuel, o Insta aqui já está chamando nós ainda temos mais 6 minutos. Na verdade, nós vamos ter uns 5 minutos aí para a gente fazer as nossas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer, eu tenho a oportunidade de te acompanhar aí bastante, vou te torturar bastante nessa obra, junto com o pessoal do Espina, porque a gente tem um propósito e um compromisso muito claro de estar com o steel frame, não só vendendo aço. Eu sempre digo que a última coisa que a gente faz é vender o aço, mas de acompanhar o processo até o final. E para quem quer iniciar esse processo de steel frame, para que saiba que existe um processo inteiro de retaguarda, de suporte, que as pessoas não estão sozinhas, né? Que elas não estão sozinhas em todo esse processo, que existe uma série de etapas que precisam ser vencidas, que precisam ser acompanhadas, que é um processo técnico, que demanda conhecimento, que demanda formação, e esse é um dos propósitos dos melhores e mais rápidos. Primeiro, mostrar também
que é possível fazer o uso do steel frame como uma tecnologia mista, né? Então, a gente tem esse caso teu aqui, muito específico, que é o uso, né, do concreto. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre o stick e o wood frame, e vamos falar um pouquinho junto com o engenheiro Carlos Alves. Hoje à noite, a gente tem uma conversa, um encontro marcado com o Márcio Alenzi, o Márcio Lorenzi, um cara muito bom na parte do drywall. Então, às 19h30, deve lembrar, né? Vem trazer o italiano aqui para a gente conversar. E quem conhece ele sabe do profissionalismo desse cara na parte do profissional. O homem fala que é um homem, fala mais que o homem da cobra, mas é um profissional. É um profissional. Mas a gente... Oi, Samuel. Oi, não, o bichinho fala bastante, mas é gente boa. Dá para aguentar. Sim. Ele é um profissional fantástico. Acho que quem não o conhece vai ter a oportunidade de hoje à noite, às 19h30, poder falar mais. Mas agora, Samuel, faz aí as tuas considerações finais, faz o teu merchan aí, aproveita para convidar o pessoal para te conhecer também lá no Instagram. Vamos lá, Samuel. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né, da Construágil, né, da Misa Engenharia, né, que confiou esse projeto desafiador nas minhas mãos aí, e o pessoal que está me ajudando também aqui, né. Então, quando essa proposta veio para mim, obviamente me interessei, porque os projetos mais difíceis é o que mais me interessa, né, porque a gente cresce, a gente aprende, mas estou pensando até mudar um pouquinho de pensamento, começar a atrair obras mais fáceis, né, e que tragam dinheiro. Alô? Caramba, deu um branco agora aqui. O Adilan Fagundes, aqui eu li ali e me atrapalhou um pouco. O Adilan Fagundes, né? Então, assim, o Ari também Peixoto, são pessoas que são importantes para o sistema construtivo, né? Sempre está contribuindo, né? E estamos aí. E encontrar é fácil, é só acessar a live aí, vocês vão me encontrar. Lá tem meu contato também, mas a obra aqui, a responsabilidade aqui é pela Misa Engenharia, tá? Eu estou apenas administrando a obra, executando também, mas os créditos aqui é para a Misa Engenharia. Perfeito, Samuel. Miguel Espina aí é um cara muito preocupado aí nessa parte das execuções, então é muito importante isso. Vale sempre se lembrar a todos, né, que demanda de um acompanhamento profissional. A gente tem visto que o mercado tem crescido bastante, isso tem sido bem positivo. Vale lembrar que o steel frame, ele é um processo tecnológico, então ele se atualiza, e se atualiza, e se atualiza. Então, a busca por esse conhecimento é um sistema bem técnico, demanda de um conhecimento, e essa é a proposta dos melhores e mais rápidos. Nós passarmos conhecimento. E não passar conhecimento sentado de uma sala de aula, ou de alguém que não faz, ou não acompanha a obra. O que a gente quer para todos, dos melhores e mais rápidos, é essa maior proximidade possível das obras, das pessoas, dos acontecimentos, de como a coisa acontece mesmo de verdade. Então, eu convido todos vocês para o dia 13, 14 e 15, é só seguir o @melhores e mais rápidos, eu convido vocês para estarem nesse evento. É um evento muito prático. A parte teórica, ela vai fazer parte, porque faz parte de uma instrumentação tecnológica em que a gente segue os padrões de documentação. Então, 26 segundos, eu estou encerrando ela. Um forte abraço a todos vocês aí que nos acompanharam. E eu aguardo vocês às 19h30 em mais uma live nesse nosso processo de Maratona de Live. Samuel, um forte abraço. Muito obrigado aí por mostrar o mundo real para as pessoas e como é de verdade. É terrível. O mundo real é terrível.